Olá, alunos, vamos agora reformular o que vem a ser a força. A força propriamente dita seria então infinitesimal da quantidade de movimento pelo tempo. Tá? Então, nós falamos muito da quantidade de movimento. Então, para também existir a tal da força, nós precisamos que tenha uma certa variação, nem que seja muito pequena, para um tempo muito pequeno, certo? Senão não vai ter a força. Mas por que a gente vai trabalhar dessa forma, né? Nós vamos trabalhar com esse conceito de força, e muitas pessoas perguntam o que é força? Força é a interação física ocorrente entre dois corpos, onde possa existir uma variação infinitesimal da quantidade de movimento pelo tempo. Tá? Então, nesse caso, nós temos algumas situações que vai trabalhar com o que nós chamamos de conservação da quantidade de movimento. E essa conservação da quantidade de movimento vai se aplicar mais diretamente na terceira lei de Newton. Então, embora a gente divida a primeira, segunda e terceira lei de Newton, elas são leis que se entrelaçam, né? Não tem como a gente falar de uma sem falar da outra, né? Então, a ausência de força, né, ou seja, zero, vai ser quando eu não tenho essa situação, né, da variação da quantidade de movimento. Não posso não ter essa situação, inclusive, né? Então, só me reformulando aqui. E o que diz a terceira lei de Newton? É a lei da ação e reação. Tá? E por isso que toda força que você aplica num corpo, esse mesmo corpo, numa situação de manter a sua inércia, né? Imagina assim, um corpo está parado e você tenta empurrar esse corpo. Um corpo, você está fazendo uma ação nesse corpo, esse corpo ele vai ter uma reação a fim de que o sistema permaneça em equilíbrio. E nós vamos observar muito essa terceira lei de Newton naquele caso do projétil, né? Nós temos aqui um revólver, não sei desenhar muito bem, mas vamos pensar que nós temos aqui um revólver, né? Um revólver. E eu peço um revólver. Vamos fazer assim, né? Um revólver, né? E ele vai disparar uma bala, né? Um projétil. E mesmo essa bala muito pequena, se o atirador não segurar com uma certa força, ele é capaz de atirar o próprio braço contra o seu rosto, né? Porque você vai ter uma quantidade de movimento para frente e a arma vai vir com a mesma quantidade de movimento para trás. E daí, isso aqui tem a ver tudo com a terceira lei de Newton, né? Você vai fazer uma ação e essa ação, para que ela possa ocorrer, vai ter que existir uma reação. Mesma coisa do canhão, né? O canhão lança uma bola para frente, você vai para trás. Esses casos ocorrem só quando o corpo está parado? Não. Se de repente você estivesse de skate, né? E tem uma bola, né? Pesada, e você já está numa velocidade para frente. O que acontece? Você pode jogar essa bola para frente com uma velocidade a ponto de que você possa parar, né? Você com o skate possa parar. E isso aqui tem a ver tudo com a terceira lei de Newton. Por que isso aqui tem a ver com a terceira lei de Newton? Porque a terceira lei de Newton fala o seguinte, que toda ação ela é igual a uma reação, do mesmo modo, porém, aos sentidos contrários.
Mas ela vai acontecer se você não aplicar uma força no sistema. Que essa força surja unicamente pelo próprio sistema. Ou seja, no caso da bala, o projétil, né, ele vai acabar tendo uma força de ação, uma reação, mas eu não tenho nenhuma força externa a esse sistema. Então, eu tenho que a terceira lei de Newton ela vai ser preservada, né, nessa situação. Vamos melhorar o entendimento. Então, a conservação da quantidade de movimento, ela diz que a quantidade de movimento que eu tenho antes é igual à quantidade de movimento que eu tenho depois. Isso é uma conservação. Tá? E na nossa disciplina, que vai falar muito sobre as conservações, é importante destacar sobre uma situação antes e uma situação depois. Ou seja, se eu não tenho uma força de interação que vai ser acrescentada ao meu sistema, eu vou ter que, para essa situação, eu tenho dois corpos. Então, a somatória desses dp, dt, de todos eles, então olha lá, então a força no sistema em equilíbrio, né, sem a ausência de forças externas, vai ser igual a zero, se não tiver nada externo. Então, eu vou ter que ter esses dp's, dt de cada corpo, né, 0, 0, de cada um, de qualquer corpo que eu tenho dentro do sistema, ele vai ter que ser igual a zero. Tá? Então a somatória deles tem que ser igual a zero para que no aparelho não surja essa força do nada, né? Então só vai ter ação e reação entre esses corpos que estão interagindo. Então dessa forma eu tenho que a quantidade de movimento antes vai ser igual a depois. Beleza. Vamos supor que aqui, né, uma pessoa está tirando ali com aquele... E ela está de patins, tá? Vamos colocar de patins aqui. Tá? Vamos supor que isso fosse possível. Essa balinha, né, ela tem, vamos supor, 8 gramas. 8 vezes 10 a menos 3 quilogramas, tá, gente? 8 gramas. Vamos supor que a massa do projétil, do homem aqui, seja 80 kg. A velocidade de um projétil, ela é mais ou menos geralmente até 400, tá? 400 metros por segundo, mas vamos colocar 200 aqui. Agora o sentido vai fazer toda a diferença. Eu quero saber qual que vai ser a velocidade que esse atirador vai para trás. Qual que é a quantidade de movimento antes? Antes eu tinha o atirador, né, a massa total, mas a velocidade era zero. Então aqui antes é zero. E depois eu já tenho dois corpos. Eu tenho a bala, que vale 8 vezes 10 a menos 3, e a velocidade é 200, tá? E essa velocidade ela é positiva, porque se eu coloco um referencial aqui, ó, para a esquerda como positivo, com essa velocidade da bala, ela é positiva. E a velocidade do atirador, ela vai ser negativa, mas como eu ainda não sei, né, se ela vai ser positiva ou negativa, vamos deixar do jeito que está. Tá? Então, mais a massa do atirador, que é 80, eu sei que tem a balinha aqui, né? Mas essa massa vai ser desprezível em relação à massa do atirador, vezes a velocidade. Eu não sei a velocidade. Então, olha lá. Aqui vai dar 0, que é igual a 0,008 vezes 200 mais 80 V. Aqui vai dar 1, 2, né? Então vai ficar 0,12, vai ficar, na verdade, 1,6. 1,6 aqui essa multiplicação. Mais
80V. Então, V vai ser menos 1,6 dividido por 80. Então, a velocidade vai ser menos menos 1,6 dividido por 80. Aí dá menos 0,05. Se fosse 16 dividido por 8, daria 2, aliás, né? Como que é 1,6, daria 0,02. 0,002 metros por segundo. Certo? Vamos ver se é isso mesmo. Dá 1,6 dividido por 80. Não tinha um zero a menos. Tá? 0,02. Tá bom? Negativo, né? Isso mostra para nós o quê? Que a quantidade de movimento antes ela era 0 e depois ela passou a ser 0. Tá? Por quê? Eu tenho a quantidade de movimento do projétil, que é esse valor aqui, que vai dar 1,6 positivo. E se eu pegar agora 80 vezes menos 0,02, eu vou ter 1,6 negativo. Ou seja, aqui mostra que eu não tenho nenhuma força externa a esses dois, que é o projétil e o hominho com o revólver, né? Então, vai ser quanto? 0. Então, a quantidade de movimento antes era 0, passou a ser 0 depois. Lembre sempre o seguinte: mas professor, você não está falando do valor de força. Mas não importa aqui para a gente o valor da força, e sim a previsibilidade de quanto seria a velocidade. Vocês vão falar assim: nossa, professor, mas só isso que vale? Não. Antes o sistema estava parado, certo? Vamos falar assim que seria 0, né? Então a velocidade. E a velocidade do projétil passou a ser quanto? 200. Então, se eu pego a quantidade de movimento antes e depois, é só dividir pelo tempo que ocorreu essa mudança, mesmo ela sendo muito instantânea, eu teria o valor da força que foi aplicada. E a força que fez com que esse projeto fosse para frente é a mesma força que empurrou esse hominho para trás. Certo? Então, embora nós usemos o conceito da conservação da quantidade de movimento, ela se trata exatamente da terceira lei de Newton. Tá? Vou colocar mais um exemplo aqui. Vamos supor que temos aqui um astronauta, né? Sempre aparece esse desenho aqui do astronauta, né? O astronauta está aqui, está lá no espaço, né? Não tem nenhuma explicação, está parecendo mais Jesus do que o astronauta. Mas enfim. E ele tem 80 kg. E eles estão indo numa direção, uma determinada direção com 10 metros por segundo. E ele tem uma mochila. Tá? Qual que é a quantidade de movimento? Vamos pensar agora que é a mochila. A mochila tem 20 kg. Ele está com essa mochila aqui e ele precisa lançar essa mochila para frente, porque de repente está uma estação aqui e ele precisa vir para trás, tá? Com uma velocidade de 1 metro por segundo. Então, ele precisa vir para trás com 1 metro por segundo. Mas ele e a mochila estão indo para frente com 10 metros por segundo. Então, pessoal, veja bem. A quantidade de movimento antes tem que ser a quantidade de movimento depois. Pode usar Q ou usar o P. Tá? Tem livro para esquerda, está
P, tá? Então vamos colocar quantidade de movimento antes, quantidade de movimento depois. Aqui, nessa situação, ele já tem uma velocidade, o sistema tem uma velocidade, né? Então, quanto que é a massa total desse sistema? 100. Quanto que é a velocidade? 10. Agora, a partir do momento que ele vai jogar essa bolsa para frente, eu tenho agora, na quantidade de movimento depois, tem 2 corpos. Então, eu teria 2 quantidades de movimento. Beleza. Então, eu tenho a mochila, que ele vai ser jogado para frente. Vamos colocar um sentido para a trajetória. Positivo é tudo para o lado direito. Então, a mochila é 20 vezes uma velocidade que eu não sei qual. Não sei qual que é essa velocidade. Mas eu vou colocar V. Tá? Mas depois eu quero que ele venha para trás, né? Se ele está jogando a mochila para frente, ele tem que ter uma velocidade para trás, que vai ser 80 vezes menos 1. Então, quanto deve ser essa velocidade que ele deve lançar essa mochila para frente? Então, a quantidade de movimento antes do sistema é 1000. Depois vai ser 20 vezes V. Mais o menos 80. Menos 80 vai vir para cá como mais 80. Então, vai ficar 1080 V. Que é igual a 20 V. Né? Opa, aqui eu coloquei V. Desculpa. 20 V, né? Daí V é igual a 1080 dividido por 20. V é igual a 54 metros por segundo. Eu teria que jogar com essa altíssima velocidade. Vai ser muito improvável ele conseguir imprimir uma força dessa, a fim de dar uma velocidade tão alta desse tipo. Mas entenda uma coisa, é claro que isso aqui é um caso fictício. Antes, qual que é a quantidade de movimento que eu tenho? Eu tenho 1000 para frente. Depois, quanto que eu tenho quantidade de movimento? Eu tenho 1080 para frente e tenho 80 para trás. Qual que é o saldo que eu tenho aqui? 1000. Então, antes eu tenho 1000 e depois eu tenho que ter 1000. Eu estou conservando a quantidade de movimento. Uma outra coisa que ocorre, às vezes, é assim, eu não queria que ele tivesse a velocidade de 1 metro por segundo, eu só queria que ele parasse. Tá? Só que ele parasse. Qual deveria ser a velocidade, né? O sistema, ele com a mochila estão indo para frente, ele vai jogar a mochila para frente, mas ele não quer mudar a velocidade, ele só quer ficar parado. É só colocar também aqui, né? Mudar de movimento antes, vai dar 100 vezes 10, depois vai jogar a mochila com 20 V, e daí, como ele só quer ficar parado, vai ser 80 vezes 0, ou seja, vai zerar aqui. Então vai ficar 1000 é igual a 20V. Então, vai ficar 1000 dividido por 20, a velocidade vai ser de 50 metros por segundo. Se for só para ele ficar parado, vai dar 50 metros por segundo. Qualquer velocidade que ele lance a menos, ele vai continuar indo para frente, porém com uma velocidade menor. Tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido. E, é claro, daria para a gente fazer uma avaliação de quanto seria a força que ele está jogando essa mochila para frente e qual a força que essa mochila está jogando ele para trás. Teria até como a gente fazer, mas a gente precisaria de dispositivos que pudessem mostrar qual o tempo que está exercendo essa força. Se a gente tivesse tempo, né, como eles estão uma determinada quantidade de movimento antes e depois eles mudam, se a gente tivesse o valor de dp por dt, a gente teria exatamente o valor da força, que elas são iguais, que faz parte do par ação e reação. Eu espero que vocês tenham compreendido. Um abraço e até a próxima.